Olá, pessoal! Essa nossa aula, então, vou apresentar o projeto de número 4, que são as nossas 4 propostas de projeto. E o tema escolhido para esse projeto é a cidadania ativa, desenvolvimento de consciência cívica na juventude. Meu nome é Mariana Tavares Silva, eu sou residente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, professora de Química por 10 anos e atualmente eu estou na área de Segurança Pública e sou policial penal aqui no estado. Qual o motivo de, então, fazer esse projeto com esse tema? Esse projeto, então, vai visar não só transmitir conhecimento teórico, mas também capacitar os alunos para se tornarem cidadãos ativos e conscientes, capazes de contribuir para o desenvolvimento positivo da comunidade e da sociedade no geral. O desenvolvimento da consciência cívica entre os jovens se torna essencial para reforçar a democracia e o envolvimento cívico. Qual o objetivo da realização desse projeto com este tema? Primeiro, o objetivo promover a consciência cívica através de desenvolver o entendimento dos alunos sobre a importância da cidadania ativa e incentivando-os a se envolverem em questões sociais. Estimular o engajamento comunitário, motivar então os alunos a identificar e abordar questões específicas da comunidade em que eles estão inseridos por meio de um projeto prático. E terceiro, desenvolver conhecimento político. De que forma? Ampliar a compreensão dos alunos sobre o sistema político, sobre as suas estruturas e como eles acabam influenciando nas questões sociais da comunidade ou da sociedade no geral. Nós então iremos executar esse projeto, vocês irão executar esse projeto da seguinte forma. Primeira etapa dele, uma pesquisa inicial, onde vocês vão realizar aulas introdutórias sobre os princípios de cidadania, explorando conceitos como responsabilidade, ética, cívica e a participação ativa da sociedade. Então, vamos fazer uma pesquisa de conceitos. Segunda parte da execução, identificação das questões locais. Então, agora dentro do local de amostragem de vocês, vai ser feito o quê? Vai se pedir aos alunos que identifiquem as questões específicas de cada comunidade que demandam uma atenção e uma ação primordial. Isso pode ser feito por meio de uma pesquisa, entrevista ou observações diretas. Terceira etapa, o desenvolvimento do projeto comunitário. Os alunos, então, vão criar e implementar um projeto prático para abordar e conscientizar sobre questões identificadas. Dentro daquela pesquisa inicial deles, o que eles identificaram, eles vão começar a colocar em prática num projeto comunitário. Isso pode incluir campanha de conscientização, eventos comunitários ou até parcerias com organizações locais. Quarta etapa do projeto de vocês de execução, as entrevistas e os debates. Convidar líderes comunitários, ativistas, políticos para realizar entrevistas ou participar de debates em sala de aula. Isso vai permitir que vocês ampliem a sua compreensão das dinâmicas políticas e sociais. E a quinta parte do projeto é um workshop sobre participação cívica. Como é que vai ser desempenhado e executado então esse projeto? A realização de um workshop para poder ensinar habilidades práticas, como participar de audiências públicas, escrever cartas para representantes políticos, compreender a importância do voto. A nossa avaliação do projeto ela vai consistir, então, de 4 partes, 4 etapas. A primeira avaliação da participação e do envolvimento. Então, vai ser avaliado o nível de participação dos alunos nas atividades propostas, incluindo o projeto comunitário, os debates ou o evento que vocês forem criar. Segunda etapa da avaliação, o impacto que o projeto vai ter. A análise do impacto do projeto comunitário desenvolvido por vocês, considerando a conscientização gerada e as mudanças tangíveis alcançadas. Terceira avaliação, reflexões individuais. Vai ser pedido aos alunos para escreverem reflexões individuais sobre
o que aprenderam ao longo do projeto, destacando todos os desafios que vocês enfrentaram desde o início, com a busca da pesquisa, com a busca das propostas que vocês gostariam de inserir dentro da comunidade. Destacando, então, desafios enfrentados e as lições que vocês aprenderam com esse projeto. E a quarta etapa da avaliação é a apresentação final do projeto de vocês. Vocês vão apresentar o seu projeto, os seus resultados para a comunidade escolar, para mim, que vou avaliar, para que a gente consiga, então, proporcionar uma oportunidade para compartilhar essas experiências, não só comigo para ser avaliado, mas sim para proporcionar compartilhar todas essas experiências com a comunidade. Falando, então, um pouquinho sobre o conceito dentro do nosso tema de cidadania ativa, a gente inicia falando um pouco sobre educação cívica nas escolas. O que nós temos para falar sobre educação cívica? Ela vai desempenhar um papel fundamental no desenvolvimento dos cidadãos informados, desempenhados e responsáveis. Pretende, então, proporcionar a vocês, alunos, um conhecimento sobre o sistema político, sobre direitos, sobre responsabilidades individuais e coletivas, também promover a compreensão das estruturas governamentais e a participação ativa dentro da sociedade. Um pouco sobre conhecimento do sistema político. Então, é um tema dentro desse tema mestre no nosso projeto. O que a gente vai falar sobre o sistema político? É interessante que vocês entendam que o ensino entendam o ensino da estrutura de governo, incluindo os três poderes. Quem são os três poderes? Como é que funciona a estrutura de governo? E isso não só para vocês, mas depois para vocês exporem para a comunidade. Também a compreensão dos níveis de governo, local, estadual, municipal, como que existe essa hierarquia. Uma citação de 2024 sobre o nosso sistema político, conhecimento sobre o nosso sistema político. Temos o seguinte, que participar do processo político e poder eleger os seus representantes é um direito de todo cidadão brasileiro. No entanto, a grande maioria da população vota em seus candidatos sem a mínima noção de como funciona o sistema político em questão. Como sabemos, o Brasil é uma república federativa presidencialista. República porque o chefe de Estado é eleito e temporário, é eletivo e temporário. Federativa, pois os estados são dotados de autonomia política. E presidencialista porque ambas as funções de chefe de governo e chefe de Estado são exercidas pelo presidente. Mais uma citação. Nós podemos dizer que o poder do Estado é dividido em 3 órgãos políticos distintos. A teoria dos 3 poderes foi desenvolvida por Charles de Montesquieu no seu livro O Espírito das Leis. Baseado nessa afirmação, só o poder freia o poder. O mesmo afirma que para não haver abusos era necessário, por meios legais, dividir o poder de Estado em legislativo, executivo e judiciário. No Brasil, esses são exercidos respectivamente por quem? Presidente da República, Congresso Nacional e STF, Supremo. O que mais que nós temos? Um pouco falando sobre cada um desses poderes. Nós temos que o Executivo possui a função de fazer as leis funcionarem. O Presidente pode vetar ou sancionar leis criadas pelo Legislativo, editar medidas provisórias, entre outros. O Legislativo é responsável por idealizar as leis e julgar as propostas do Presidente. O Parlamento brasileiro é bicameral, ou seja, é composto por 2 casas, a Câmara dos Deputados e o Senado. Qualquer projeto de lei deve primeiramente passar pela Câmara e depois, se aprovado, pelo Senado. O Poder Judiciário deve interpretar as leis e fiscalizar o seu cumprimento. O mesmo é composto por 11 juízes escolhidos pelo Presidente e aprovados pelo Senado. Um pouco sobre direitos e deveres dentro da nossa sociedade. Nós podemos dizer o seguinte, que ensinamento sobre direitos individuais e coletivos, garantidos pela Constituição, e conscientização sobre os deveres dos cidadãos
como o pagamento de impostos, o cumprimento de leis e o respeito aos direitos dos outros. Aqui nós temos duas citações sobre direitos e deveres, então eu vou ler para vocês elas, onde nos direitos, crianças e adolescentes têm o direito à vida e à saúde, direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, direito à convivência familiar e à comunitária, direito à educação, direito à cultura, ao esporte e ao lazer, direito à profissionalização e à proteção no trabalho. Deveres, o que seriam deveres? É dever da criança e do adolescente respeitar os pais e responsáveis, frequentar a escola, respeitar os professores e demais funcionários da escola, respeitar o próximo, participar de atividades em família e em comunidade, preservar espaços públicos, tem o dever de proteger o meio ambiente, tem o dever de participar das atividades educacionais, tem o dever cultural, práticas educacionais, culturais, esportivas e de lazer. Quanto à participação política, o que nós temos aqui? Um pouco sobre essa participação. Ela é um estímulo, a gente gostaria que fosse um estímulo à participação ativa na política, seja por meios de debate, seja por simulações de eleições estudantis ou por programas de educação eleitoral. Colocar em prática a nossa ação política. Ou incentivo ao desenvolvimento do pensamento crítico e da capacidade de análise de questões políticas. Poderíamos falar aqui, com uma citação de 2024, do Temer, nós temos que é comum ouvir que o Brasil precisa promover ampla renovação política. A premissa sobre a qual se apoia esta meta é a de que convivemos com velhos costumes e métodos, alguns deles datados dos tempos iniciais da colonização. Estamos todos de acordo, mudar é preciso. Ocorre que nenhuma transformação para obter níveis razoáveis de institucionalização podem ser realizadas da noite para o dia. A mudança política demanda tempo e reflexão. Portanto, para que o processo político brasileiro comece a receber oxigênio, é necessário que plantemos as sementes. E as sementes estão nos jovens. Precisamos olhar com mais atenção para o papel dos jovens na sociedade, para termos uma ideia de uma importância bastante atentarmos para o fato de que nas eleições de outubro deste ano, os brasileiros entre 16 e 24 anos formarão um contingente de mais de 5 milhões de eleitores. Um pouco sobre ética e valores. É de extrema importância, então, que dentro das escolas das comunidades, pudessem se ter uma abordagem de ética e valores. Por quê? Porque abordar essa questão, ela está relacionada à política e ao comportamento cívico. Entender de ética e de valores. Por que também? Por que dessa promoção? Porque a promoção de valores como tolerância, respeito à diversidade e responsabilidade social. Através da promoção desses valores, a gente consegue atingir a ética e os valores necessários. Em 2024, os valores são responsáveis por formar as opiniões, as crenças e caráter de uma pessoa para se relacionar de forma pacífica e saudável, construindo formas de conduta pessoal diante da sociedade. Existem inúmeros valores praticados mundialmente. Abaixo separamos alguns que são muito importantes para incluirmos na rotina de ensinamento da família. Respeito, empatia, humildade, honestidade, justiça, solidariedade e educação. Esses valores são a base de qualquer relação saudável, comunicação ou interação humana. Eles precisam ser praticados no dia a dia da família e em pequenas ações, no dia a dia da comunidade. Os pais são grandes exemplos motivadores para os filhos, que ao presenciar situações em casa, absorvem o que foi vivenciado e a probabilidade de repetirem as ações aumenta exponencialmente. Quanto à mídia e à alfabetização digital, é importante ter esse conhecimento dentro da comunidade escolar, no sentido de que o desenvolvimento da capacidade de avaliar criticamente as informações e notícias. Então, tudo que está na mídia é real, tudo que está na mídia pode ser levado em conta, então precisamos
tentar criar essa capacidade de avaliar criticamente essas informações. E o ensino sobre o papel da mídia na formação da opinião pública. O quanto a influência da mídia vai formar pensamentos. Uma citação sobre mídia e alfabetização diz que o desafio da alfabetização ganhou nova dimensão com o mundo digital, em particular com os novos textos virtuais. A alfabetização tradicional, ler, escrever e contar, torna-se mero pressuposto, já que nenhuma criança deixa de usar o computador por não saber ler e escrever. Em consequência, o termo é usado no plural, primeiro para indicar um contexto sócio-histórico da alfabetização e em segundo para assinalar novos desafios da iniciação para a vida e para o mercado. De fato, a linguagem usada nas escolas hoje vai tornando-se apenas uma parte das linguagens que necessitamos para nos organizar, para construir ou reconstruir as oportunidades sociais. A alfabetização deveria ser feita desde logo com computadores, já desde a primeira série, para proporcionar essa habilidade crucial a todas as crianças. Um exemplo, o computador é apenas uma ferramenta, ela não vai substituir o professor. Mas o que deve ser feito? Para que o computador se torne um motivo de aprendizagem, é imprescindível a presença do professor que saiba unir duas habilidades essenciais: saber alfabetizar e saber lidar com a máquina para construir nela o melhor ambiente possível de alfabetização especial usando as simulações virtuais. Sobre cidadania global, a abordagem de questões globais e interculturais para promover a compreensão internacional e a solidariedade. Mais um tema para a gente abordar dentro da comunidade. Aqui uma citação de 2017. Se o propósito da educação é capacitar todas as crianças e jovens para se tornarem cidadãos globais, devemos elevar o nível de nossas aspirações sobre o que significa educar bem. A urgência de preparar todos os estudantes para serem cidadãos globais exige programas inovadores que forneçam novas formas de ensino e de aprendizagem. Sobre experiências práticas, oportunidade para que os alunos se envolvam em atividades práticas, como programas de estágio em órgãos governamentais, locais, visitas a assembleias legislativas ou participar em projetos comunitários. Então, essas experiências no mundo cívico se tornariam práticas que também são importantes para os jovens de hoje. De 2016, a citação, ela fala que a pesquisa Nossa Escola em Reconstrução mostra que jovens têm vínculo com suas escolas, mas querem currículos mais diversificados e flexível, e espaços físicos dinâmicos e variados. Os resultados mostram que os alunos sentem falta de atividade extraclasse, o uso das tecnologias ou de atividades artísticas. As melhorias na alimentação escolar e nas atividades esportivas também estão no rol das principais necessidades apontadas por eles. E concluindo então um pouco desses conceitos iniciais, para que vocês possam pensar nesse projeto de número 4, seria que a implementação eficaz da educação cívica requer o envolvimento de professores capacitados, currículos bem estruturados e o apoio contínuo das comunidades escolares. Além disso, também é importante adotar os métodos de ensino a uma era digital, aproveitando os recursos online e promovendo a alfabetização digital para preparar os alunos para uma participação cívica no mundo contemporâneo. Essas foram as principais referências utilizadas para montar então essa aula, onde a gente apresenta a proposta de número 4 do nosso projeto.